Olá, queridos irmãos e irmãs. Agora, abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Hoje, perguntas que ficaram. Padre, existe um texto que o senhor citou esses dias e eu vi também num programa católico, que nós católicos não temos a nossa fé baseada só na Bíblia. Eu tenho 3 questionamentos. Por que, para os cristãos, a tradição merece credibilidade? Segundo, qual a relação entre tradição e Bíblia? Terceiro, qual a diferença entre tradição e costumes locais? A Marcela, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Essa pergunta eu vou responder como tantas outras que estão aqui. Por exemplo, Padre, qual o significado do último oremos? O primeiro oremos eu sei que é para depositar as nossas intenções. E o último? Qual o significado? Outras perguntas que estão aqui. Padre, estou confusa. Quais são os 7 anjos que estão na presença de Deus? Gabriel, Miguel, Rafael e os outros 4. Quais seriam? O Wilson, Gogolá. E tantas outras perguntas que eu vou respondendo todas. Hoje eu prometo responder todas. Que estão aqui. Perguntas de Ji-Paraná, de Minas Gerais, de Bom Despacho. Perguntas que estão chegando de Maringá. Gostaria de saber, Padre, sobre... Vamos responder primeiro do oremos. O primeiro oremos é para coletar intenções. O último oremos, ele tem essa função mesmo. Oremos, reze. O sentido de oração. O sentido de acolher os pedidos para ir em missão. É este o sentido. Odete, Deus a abençoe. Amém, Padre. Nossa, pois não? É uma emoção muito grande falar com o senhor. Prazer todo nosso. Eu acho que quando eu fico ouvindo os outros e falam que estão tremendo, eu fico pensando, será que é assim mesmo? Agora eu estou sentindo essa experiência. Mas fique tranquila, filha, nós estamos em família. Padre, muito obrigado. Padre, o senhor nem é padre, será um... Imagina, filha, tenho Eu sei que não é o momento, Padre, mas foi o único momento que eu consegui, foi agora. Pois não, filha. Padre, eu fiquei muito emocionada de te conhecer. Estava na missa e eu estava de cabeça baixa, rezando, e quando eu levantei a cabeça eu vi que era o Senhor e meu coração parou, assim, de alegria. Falei, nossa, eu não esperava, assim, sabe, que você não está esperando, assim, uma surpresa? Uma Entendi. surpresa muito boa, porque, Padre, eu não tive religião, sabe? Eu fui criada, assim, a minha mãe morreu quando eu era pequenininha. Certo. E o meu pai se casou de novo. E assim, quando a gente pegou um tamanho, eu e meu irmão, a gente foi, assim, praticamente posto para fora de casa, sabe, Padre? Eu fui criada, assim, nas casas dos outros, trabalhando, sabe? Mas, assim, nas casas dos outros. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu não tive religião, sabe, Padre? Eu não tive mesmo. Eu não conhecia igreja nem católica, nem evangélica, nem de jeito nenhum. Certo. Então, eu me casei com 19 anos. E com 19 anos, a primeira igreja assim, que eu conheci foi evangélica. Mas eu conhecia, eu não participava, entende, Padre? Entendo. Eu só conhecia. Então eu fui uma pessoa assim que eu não tive, assim, sabe, incentivo nenhum de religião, de nada, sabe? E você sabe que eu acho que o Papa Bento XVI foi muito feliz quando ele estabeleceu um dos temas que ele falou para a família e uma primeira missão da família. Você pode já continuar, Odete, mas tudo bem. O Papa disse assim, a primeira missão da família é ser transmissora da fé. E foi isso que faltou para você, né, Odete? Faltou. Alguém que transmitisse a fé. Transmitir. Então, e eu não tive também, assim, sabe, sorte no casamento, sabe? Assim, me separei muito cedo, inclusive hoje eu vivo sozinha. Mas eu não reclamo de nada disso, não, que não adianta ficar chorando no leite derramado, né? Odete, Oi. Formulou sua pergunta, querida? Sim. Ô, Padre, eu só vou falar assim, só um pouquinho, assim... A pergunta, querida. A pergunta já foi feita, Padre. É sobre imagem, adoração de imagem. E o senhor respondeu, e eu, olha, Padre, na hora que eu estava ouvindo, alguém chegou e me dispersou da atenção, sabe? E eu não consegui entender, ouvir o que o senhor estava falando.
O que eu disse, filha, é aqueles textos bíblicos que eu citei, né? Sobre veneração. Primeiro, nós não adoramos imagens. Nós veneramos imagens. Segundo, são aqueles textos bíblicos que eu disse que não há nenhum princípio que vá contra ter imagens. Você lembra disso? Lembro. Você lembra os textos que eu citei? Eu não lembro todos, padre, como estou te dizendo. Você quer que eu cito? Eu gostaria. Veja, primeiro, vou repetir a pergunta. Veja, não farás imagem. Entenda bem. Esse texto é de Deuteronômio 4, 15 e 16. Mas a igreja explica. Moisés, no Antigo Testamento, recebeu de Deus a ordem para instituir uma imagem que era da serpente de bronze. Lembra desse texto? Farás uma serpente de bronze, colocarás numa haste, e quando olharem para essa serpente ficarão curados. O texto é Números 21, 4, 9. Anotou, Odete? Isso, estou anotando. 21, 4 a 9. Segundo, Deus também pediu que fossem feito a arca da aliança, e na arca fosse feito os querubins. Então Deus também permitiu que fossem feitas imagens no Antigo Testamento. O texto, segundo texto, Êxodo 25, 10, 22. Assim sendo, a igreja no Concílio Ecumênico de Nicéia, do ano de 787, contra uma heresia chamada de iconoclastas, colocou que não há nada de contrário em se ter imagens, porque já no Antigo Testamento, não obstante, tinha o texto de Deuteronômio, se faziam imagens. A questão é, como nos colocar diante das imagens? A imagem, ela nos leva ao modelo original, a uma veneração das virtudes destes santos. Quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A relação de um católico, de um cristão em relação à imagem, é de veneração respeitosa e não adoração. Compreendeu a resposta, Odete? Compreendi, padre, compreendi. Que Deus abençoe, um abraço carinhoso. Ana Cláudia. Oi. Deus abençoe, filha. Você fala de onde? De Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná, um abraço a você, querida. Ô padre, eu tô querendo fazer uma pergunta que a minha irmã que está indo no serviço pediu. Ela gostaria de saber por que tem uma diferença entre a igreja e a carismática. Desculpa, deu um bip no telefone. É sobre a igreja tradicional, né, e a carismática. Eu e ela frequentamos a carismática e gostamos muito, né? Mas ela falou assim que ela sente que tem uma diferença. Aí ela falou, liga lá para mim que eu não pergunto, que eu vou estar ouvindo. Ana Cláudia, veja. A Igreja Católica Apostólica Romana é única. Tá me ouvindo? Sim. Se eu não responder, você pode me questionar. Tá. Que às vezes eu pressuponho certos conhecimentos e se não tem, não quero deixar dúvida. Existem vários movimentos na igreja. Lembre-se que há uns anos atrás era muito forte a teologia da libertação e tiveram alguns expoentes. Expoentes, vamos assim dizer, Gustavo Gutierrez, aqui mais recentemente, vários bispos que faziam muito essa teologia da libertação, que olhava para a realidade social. Sempre existe a lei do pêndulo. Sabe o que é a lei do pêndulo? Não. É o seguinte, você tem um barbante e você tem uma bola na ponta. Se você puxa para a direita ou para a esquerda, e se você solta, o que acontece com esse pêndulo? Vai para o outro lado. Vai para o outro lado, no outro extremo.
Então, vamos dizer assim, uma contrapartida à teologia da libertação veio, o pêndulo foi solto e foi para o outro lado, a renovação carismática. Então, ficaram, parece que, dois opostos. Um preocupado com o social, e no início, a renovação carismática preocupado com a salvação das almas. Hoje, as coisas tendem a ir caminhar para o centro, sem o extremo de só social, sem o extremo de só espiritual, porque o equilíbrio é a virtude. A virtude está no meio. Você vai dizer, por que eu vejo diferença? A renovação carismática, tanto quanto todos os outros movimentos, aqui que é o importante. A renovação carismática é um movimento da Igreja Católica. Por isso, eu sou eminentemente contra o uso da palavra. Ah, você é da Igreja Carismática? Alô? Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ninguém é da Igreja Carismática. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, do movimento chamado Renovação Carismática. Como existem outros movimentos, movimento do Cursilho, movimento do TLC, movimento... Tá entendendo? Tô. Então, não use esse termo. Ah, esse padre é da carismática. Ah, esse fulano é da Igreja Carismática. Não, nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Como qualquer movimento, tem o seu carisma, algo particular, especial. O que é especial da renovação carismática? O louvor, leitura da palavra, essa alegria, rezar em línguas, que é algo específico da renovação carismática. Eu volto a te dizer, é um movimento da igreja. Existe diferença na forma de expressão da fé, mas a fé é a mesma. A forma de rezar, mas a oração é a mesma. Todos amamos a Eucaristia, todos amamos os sacramentos. Entendeu, Ana Cláudia? Entendi, sim. Espero que ela também tenha entendido, padre. Tá certo. Então é importante, nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não use a palavra Igreja Carismática, padre da carismática. Não, é padre da Igreja Católica, com uma espiritualidade da renovação carismática. Impressionante, eu fico impressionado o número de perguntas e me alegro. Às vezes, confesso que penso, será que está valendo a pena esse Fé em Debate? Já me passou, já até comentei com a equipe. Mas como vem perguntas, e perguntas muito boas, não importa se pequenas, simples. Sinal que as pessoas querem saber mais. Por exemplo, vou responder essa lá, padre, sobre a tradição e Bíblia Sagrada. Veio a Marcela de Petrópolis, Rio de Janeiro, vou responder. Veja, de fato, para nós católicos, existe duas fontes para nossa formação. O patrimônio sagrado nosso, diferente dos luteranos, diferente dos protestantes, vem o depositum fidei, vem da sagrada tradição e a sagrada escritura. Os dois foram confiados aos apóstolos. O que é o magistério da igreja? O que é essa sagrada tradição? A sagrada tradição, que a gente fala, que é diferente de costume. Por exemplo, havia o costume de usar véu. Havia o costume de mulheres não usar calça comprida na igreja. Havia o costume de receber comunhão na boca. Isso são costumes, mas não faz parte da grande tradição. O que é essa grande tradição? O magistério da igreja é aquilo que foi transmitido, confiado, no exercício da liturgia, da prática da igreja. Mas não algo regional, algo que era comum a todas as comunidades. O magistério da igreja está constituído entre o bispo de Roma,
que é o Papa, o sucessor de Pedro, em comunhão com todos os outros bispos. Aquilo que é definido em unidade, em conformidade. Aqui a palavra união é muito importante. Consonância de ideias. Não é porque, fulano de tal teve uma ideia, ciclano teve outra, significa que é tradição da igreja. Não. Tem que haver essa consonância entre os bispos, por isso os concílios ecumênicos. O que é um concílio? É a reunião dos bispos do mundo, cardeais, e o bispo de Roma, o Papa. O magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Procurando ensinar aquilo que foi transmitido. Lembre-se, a palavra de Deus, antes de ser escrita, ela foi falada. Lembre-se que nosso Senhor disse que a pregação, aquilo que foi vivido, a disciplina, os costumes, aconteceu na transmissão dos apóstolos. A pregação apostólica, ela primeiro foi oral, pelos apóstolos. Por exemplo, aquelas coisas que eles escutaram de Cristo, aquilo que foi dito e não foi escrito. Eu vou citar um texto, João 20, versículo 30 a 31. João 20, 30 a 31. É essa pregação apostólica oral. A segunda pregação, ela foi por escrito. Aquela que foi escrita pelo Espírito Santo, pela inspiração. O texto que eu citei, João 20, 30, 31, se refere à pregação apostólica oral. Escute, eu estou lendo da Bíblia. Jesus fez ainda, eu estou falando de uma tradição oral, falada, não escrita. Por isso que nós valorizamos a tradição passada de pais para os filhos, de comunidade a comunidade. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não se acham escritos nesse livro. João, capítulo 20, versículo 30. Estes, porém, diz o texto, foram escritos para crerdes em Cristo, em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que esse texto mostra? Que muita coisa foi escrita, mas muita coisa aconteceu e não está escrito. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A eles, transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Preste bem atenção agora. Essa transmissão viva é chamada tradição. Aquilo que não foi escrito na Bíblia, mas foi passada na sucessão apostólica dos 12 para os bispos, até os dias de hoje. Embora essa tradição esteja intimamente ligada à palavra de Deus, ela é distinta. Preste atenção, mais uma coisa importante. Católicos, através da tradição, a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela crê. Portanto, a nossa fé católica está baseada na palavra escrita, que nós chamamos de transmissão da fé
por escrito, mas nós também acreditamos que a fé foi transmitida oralmente pela sucessão apostólica. Existem duas formas, então, de transmissão. Catequistas, é importante entenderem isso. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Daí, resulta que a igreja se vale das duas. Depois eu quero responder a Maria Antonieta, qual a posição da igreja sobre a cremação de corpos? Padre, eu estou para fechar um contrato sobre cremação. Que decisão que eu tomo? Vou responder depois. Marlene, Deus abençoe. Oi, benção, padre. Deus abençoe, ai, que alegria grande falar com o senhor, padre. Prazer todo meu, Eu tô muito emocionada, mas o senhor desculpa, viu? Imagina, por favor. Padre, eu tenho uma dúvida muito grande. Pois não. Eu sou muito católica, minha família. Só que o meu marido também é católico, mas é uma católica, assim, daquela apostólica. Você já ouviu falar? Católica? É apostólica só. A nossa é apostólica romana, né? Sim. E a dele é apostólica, sabe? E eu penso assim, padre, eu não posso confessar, não posso tomar hóstia, porque Por quê? a gente não é casado na igreja, padre. Ah. Só no civil, porque eu não posso, porque eu sou divorciada, né? Então, e ele pode, né? Mas eu não posso, né? Por que ele pode? Porque ele é viúvo, né, padre? Não, mas não pode do mesmo jeito. Então, daí eu fico pensando assim, eu não posso nem receber uma bênção do padre. Como não, bênção? Claro que pode. Então, eu quero saber, padre, eu não posso tomar hóstia, né? Nem comungar. Isso, mas eu pago dízimo, eu vou nas igrejas, sabe? Com certeza. Nossa, o fato de não poder comungar não exclui você da missa. Isso. Lembre-se, na missa, Deus é presença não, padre, eu não real, deixo né? de ir jamais. Eu Tá escuto bom. o programa do senhor, sabe? Eu escuto todos os dias. Eu tenho um pequeno trabalhinho na minha casa, né? Louvado Mas, seja Deus. o meu rádio eu não desligo pra nada no seu programa, Só que então. tá bom. Eu sou ouvinte, sabe? E daí eu queria perguntar pro senhor assim, ele tem a religião dele, ele não perde, sabe, padre? Tá. Eu já fui uma vez pra conhecer, mas o meu coração ainda é da católica, sabe? Com não que a dele não é. Só que a dele é diferente, padre. É aquela apostólica. Você já ouviu falar sobre a apostólica? Não conheço, eu desconheço. É que então, surge igreja a cada minuto, né? Isso, Só padre. muda E um daí eu nome. fico pensando assim, ele não interfere na minha religião, jamais, Tá. tá, padre? Eu tenho minhas devoções, tudo, ele nunca... Então eu fico pensando assim, não tem nada a ver entre nós, casal, padre, assim, esse tipo de religião separado? Filha, claro que tem. Veja, eu volto a dizer, um casal tem que ter pontos em comuns. Os filhos são pontos em comuns. Gostos têm que ser em comum. Religião ajuda muito quando os dois rezam juntos. Existe uma diferença. Agora, vocês vão ter que tentar, mesmo com religiões diferentes, tentar achar um ponto comum na vida de oração. Porque casal, família que reza unida, unida sempre estará. Você disse, ele não interfere, você não interfere, mas vocês vão ter que achar pontos comuns. Eu, pessoalmente, vejo dificuldade. E namorados, eu sei que vocês vão ficar muito bravos comigo. Eu já falei isso na igreja, já falei aqui no rádio. Se você puder optar num namoro, escolha um que seja da tua religião. Porque começa com dificuldades. Os filhos são os que mais vão sofrer depois. Porque eles não vão nem pro lado do pai nem da mãe. Aí vão ficar sem religião. Eu quero responder a pergunta: qual a posição da igreja sobre cremação de corpos? Quase saiu porcos aqui. Posição da igreja sobre cremação de corpos. A Maria Antonieta está preocupada porque ela está para fechar um contrato. Eu vou responder. Veja, a cremação ela sempre foi proibida pela igreja. Por quê? Porque quem a praticava, o início da cremação, eram os pagãos romanos e gregos. E por isso, ela sempre foi indicativa de paganismo e de ateísmo. Veja, vou explicar. Eles, no início, já cremavam. Quando a igreja começou a pedir que fosse sepultada para a ressurreição do corpo, ficou como
um símbolo do paganismo. Se queimava para ir contra o princípio da ressurreição. Você entende? Já era um costume, mas perseveravam no costume para ir contra o princípio da ressurreição. Na verdade, a queima de um cadáver não impede a ressurreição no último dia do juízo final. Porém, preste bem atenção. A cremação foi aceita pela igreja desde que não seja feita com o objetivo de ser contrária à ressurreição dos mortos. Eu vou repetir. E você vai encontrar isso no Novo Catecismo da Igreja Católica, no número 2301. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, para senão dizer que o pá está inventando moda. Novo Catecismo da Igreja Católica, número 2301. Catequistas, grupos de oração, Círculo Bíblico. Já compraram o Novo Catecismo? A Igreja permite a cremação se fazer a cremação não seja uma postura tua de dizer, eu vou queimar porque não existe vida eterna. Vou queimar porque não existe nada do lado de lá. Aceita-se a cremação se isso não for uma forma de ofensa à ressurreição que todos nós passaremos. Ana. Só queria saber, padre, que eu vou na igreja católica, mas a minha Bíblia é evangélica. Se tem diferença? Bastante. Bastante? No mínimo a tua Bíblia tem 7 livros a menos. Menos uma parte de Daniel e uma parte de Esther. Minha sugestão, dê de presente e compre uma Bíblia católica. A Bíblia da Ave Maria que eles mandam no meu grupo de oração? Pode ser Ave Maria, como achar melhor, mas compre uma Bíblia católica. É um investimento que você está fazendo para o teu bem. E no caso, padre, essa eu ganhei, eu gosto muito, essa eu guardo. Pode guardar. Érica. Tá, pode guardar. Mas para usar no dia a dia é bom ter uma católica. Deus abençoe, Ana. Querido povo de Deus, dicas para uma boa celebração. Primeiro, não esqueça de os cantos serem favoráveis e despertar, canto de entrada, palavra de Deus, todos os cantos de modo geral, evidenciarem a palavra de Deus. Tem muitas opções. É só você procurar. É como a chuva que lava, a palavra de Deus. Depois tem Santo Livro, tem tantas músicas lindas. Então, na escolha das músicas, evidencia a palavra. Equipe de liturgia. É muito interessante, na igreja, em algum lugar, você fazer um trono para a palavra. Um lugar onde a palavra fique em destaque. Muitas velas em volta, só cuida para não pegar fogo nos panos, pelo amor de Deus. Mas muita vela para mostrar o simbolismo de palavra luz, palavra que ilumina. Ao fazer a entronização, o correto na liturgia seria você, na procissão de entrada, a hora que o padre, a hora que os ministros, na hora que os coroinhas estão entrando de forma solene, coloque na frente a palavra de Deus. De preferência, o lecionário. Padre, mas aqui a gente só tem folheto. Desculpa, mas está errado. Se gasta dinheiro com tanta coisa, não custa dizer para o padre da sua paróquia, para a equipe de liturgia, comprar um lecionário dominical. Por que não entrar com a Bíblia? Porque, veja, se você entra com a Bíblia, você teria que ler as leituras da Bíblia. Então entre com o lecionário. Entre de forma solene. Se você tiver oportunidade, com incenso, com muita luz, muita tocha ou muita vela, e leve em procissão até o trono. Depois, na hora das leituras, pegue o lecionário, proclame a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, e devolva nesse trono. Outra sugestão. Padre, mas a gente não faz no início da celebração. Liturgicamente é no início da celebração. Mas a gente quer fazer, padre, na hora antes da liturgia da palavra. Pode ser. Mas a primeira procissão é a procissão com a palavra. Mas se quiser fazer ali no momento da liturgia da palavra, tudo bem. Que tal no final você colocar várias Bíblias?
e fazer um momento onde as pessoas, antes de irem para casa, vão tocar na palavra de Deus, num gesto de amor, de carinho com a palavra de Deus. Uma outra sugestão, uma oração de entrega à palavra. Volto a dizer, Bíblia e vela combina muito bem. Bíblia é luz no caminhar. Mais uma sugestão que eu acho que ajuda você a celebrar. Claro, sem dúvida que a palavra de Deus seja proclamada e não seja gaguejada. Isso você já sabe, tem que tirar de letra. Mas uma sugestão, você preparar alguns textos. Por exemplo, aquele texto que eu sempre tenho falado. A palavra de Deus nos ensina a ler, ensinar, educar, corrigir. Pegue esse texto, faça no computador, faça onde você puder. 2 Timóteo 5, está anotando? Pega a sua caneta. Esse texto é uma boa sugestão para você fazer e levar para a sua comunidade. A palavra de Deus é 2 Timóteo 3, 15 e 17. 2 Timóteo 3, 15 e 17. E dê como uma lembrancinha para as pessoas levarem para casa. Não precisa ser coisa chique, coisa prática. Um pequeno papelzinho. São Jerônimo. Ele que viveu a partir do edito de Teodósio 380, era chamado Jerônimo, espírito enciclopédico. Era um homem de uma cultura imensa. Ele não era fácil conviver com ele, não. Até teve sérias discussões com Santo Ambrósio, São Basílio, Santo Agostinho, porque ele corrigia mesmo. É chamado como o grande tradutor da Bíblia, a chamada Vulgata, que foi usada por textos no Concílio de Trento. São Jerônimo teve uma vida de profunda dedicação e estudo da palavra de Deus. São Jerônimo. Querido povo de Deus, obrigado pela sua participação. Espero ter ajudado a você conhecer mais para amar. Evangelizar é preciso!